Então, para a glória do Senhor, a partir de hoje, oficialmente, o nosso culto está transmitindo ao vivo. Amém? E, por gentileza, acesse as nossas redes sociais, né? E a palavra também, tudo que está aqui hoje vai estar lá em anexo lá. Amém? Queridos, eu quero ministrar algo nessa noite devido ao horário, mas 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, se tiver aquela imagem, o texto em slides, aí pode soltar. Por isso que eu peguei esse púlpito aqui. Vocês vão acompanhar, se der, lá no telão, tá? Porque essa é uma versão que eu resolvi pegá-la para transmitir o recado de Deus ao teu coração. Feche teus olhos. Senhor, nesse momento, nós oramos pela tua palavra, porque a tua palavra, ela é alimento. Deus, fale aos nossos corações, Pai. E nessa noite eu gostaria de falar da força que brota da fraqueza. Força que brota da fraqueza, meu Pai. Talvez, quem sabe, pessoas aqui, meu Deus, não tem mais o que fazer. Talvez, quem sabe, que nessa noite encontram-se até mesmo mães desesperadas, meu Pai, sem esperança. Mas a Tua palavra venha trazer um renovo aos nossos corações. Em nome de Jesus. Como eu disse, queridos, eu queria falar nessa noite sobre o tema força que brota da fraqueza. O texto base, 2 Coríntios 12, do versículo 1 até o 10. Isso. Olha só, irmãos, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele é fenomenal. De fato, um homem cheio do Espírito Santo. E ele compartilha algumas vivências, experiências que ele teve aqui dentro deste capítulo que nos chama a atenção. Amém? Está bom assim, irmãos? Ok? Amém. Diz assim: vocês me obrigam a falar deste modo. Vocês quem, irmãos? A igreja de Corinto. Amém? A igreja de Corinto. Faço isso contra a minha vontade. Mas, agora que estamos no assunto, posso tratar da questão das visões e revelações que Deus me deu. Vamos por partes. Irmãos, eu estou falando para você de um homem que teve uma experiência marcante com Deus. Depois você lê. Ele teve uma experiência marcante com Deus. E ele fala de revelações e visões que ele teve da parte de Deus. Irmãos, eu estou falando para você de um homem que tinha tempo a sós com Deus. Repete comigo: tempo a sós com Deus. Você já conhece a sigla. Qual é a sigla? TSD. Como chama a sigla? Tempo a sós com Deus. Paulo, de vivência, ele tinha essa experiência com o Senhor, onde o Senhor ministrava e dava mistérios para ele em forma de visões e revelações, segundo o texto aí descrito. Aí ele fala, por exemplo, conheço um homem que há 14 anos foi tomado por Cristo e levado em êxtase espiritual aos céus. Nem sei se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo. Só Deus sabe. Sei também que esse homem foi levado ao paraíso. De novo, se no corpo ou fora dele, não sei. Deus sabe. Lá ele ouviu palavras indizíveis, mas foi proibido de contar o que ouviu. Esse é o homem a respeito de quem quero falar. Mas não vou dizer nenhuma palavra a meu respeito, exceto o que foi o que, irmãos? Humilhação. Igreja, preste atenção. Eu estou falando para vocês de um homem que tinha tempo com Deus,
que tinha experiências com Deus. E ele fala assim, por exemplo, eu conheço um homem, irmãos, Paulo nunca quis trazer os holofotes para ele. Quem me entende? Paulo fala, eu conheço um homem, ele não está falando dele aqui agora, irmãos, na primeira pessoa, eu conheço uma pessoa. Irmãos, Paulo, ele tinha um espírito humilde. Quem me entende? Irmãos, a pior coisa que existe nos dias de hoje são pessoas querer se vangloriar. Pessoas se vangloriar, quer seja na igreja, quer seja na profissão dela. O camarada não tinha nem onde cair morto. Aí pega um diploma, ele acha que ele é o todo-poderoso. Não dá bom dia mais para ninguém. Um xarope ignorante. E ela da mesma forma. Desculpa o português que eu estou usando, mas essa é a verdade. Pessoas que depois começam a pisar em cima dos outros porque tem vivências, porque tem dinheiro, porque tem posses, porque tem status, porque tem uma profissão, porque é o pastor de uma igreja de 1000 pessoas, seja lá o que for, de 500, e começa a se achar. Irmãos, não queiramos atrair para nós glória humana. Aí o camarada, ele conhece um pouquinho a Bíblia mais do que os outros, já começa a concorrer com o outro e bater boca falando, você não sabe nada, quem é você para vir falar comigo? Santa ignorância, se posso falar assim. Paulo fala, eu conheço um homem que foi levado ao terceiro céu, irmãos, paraíso aqui, só para você ter uma ideia aqui. Segundo a teologia, acredita-se que Deus está no terceiro céu, você nem sabe onde que é isso, nem eu. Porque é depois do infinito. Só para você ter ideia. Esse é o primeiro céu. O segundo diríamos que é a galáxia, o infinito. Ele está acima. Quem me entende, irmãos? A teologia declara em estudos que o Senhor está no terceiro céu. E em espírito, Paulo foi levado para este lugar. Quem está me entendendo, irmãos? Fala assim para o teu vizinho. Conserve-se no posto da humildade. Fala com cara de fé para essa pessoa. Fala, conserva-se no posto da humildade. Fala assim para o teu irmão, fica na tua, nada de arrogância. Isso. Você tem dado bom dia para as pessoas? O camarada troca de carro, pega um carro melhor lá, aí ele se endeusa, né? Mas até questão de fechar o vidro para falar que tem ar-condicionado. Ah, irmãos, eu não dou conta disso não, né? Não, o vidro está aberto, Aí de repente, tá vindo o irmão lá, peraí, deixa eu apertar o botãozinho aqui. Bzz. Ah, irmãos, eu não dou conta de gente, nariz empinado não. Aí ele fala que lá ele ouviu palavras indizíveis, mas foi proibido de contar o que ouviu. Irmãos, Paulo tinha vivência com Deus, revelação com Deus, visão de Deus. Teve momentos TSD, tempo a sós com Deus, como ninguém. E lá ele ouviu coisas que ele foi proibido de falar. Irmãos, Paulo nunca quis ultrapassar o semáforo, o sinal vermelho. Está cheio de gente que atrai a glória para ele, acha que é o todo-poderoso, que é o melhor que todos, e fala o que não deve. Eu tenho um negócio para te falar, jamais fale além dos limites. Ouviu o que eu falei? O que eu falei? Jamais fale além dos limites. Paulo sabia até onde ele falava, Deus mostrou para ele. Ele ouviu coisas que ele não falou. E se fosse você e eu, será que eu falaria só para me esnobar? Irmãos, eu acredito em dom de revelação, tá? Mas eu sou esperto com isso. Estou jogando português claro para você entender. Existe a revelação? Existe. Deus pode usar alguém? Pode. Aí o Senhor fala para o profeta, é para você falar até aqui nessa caixa. Aí entra o espírito da carne nele, ele vai até aqui. Deus mandou ele falar. Até aqui era o Espírito de Deus. Aí entra o espírito da carne, aí vai até aqui. Quem mandou ele falar até aqui?
E aonde você estiver, não estou falando só de cunho espiritual não. Saiba falar. As suas palavras têm que ter limites. Por mais que você tenha experiência, vivência, seja lá o que for, saiba até onde você fala, saiba até onde você vai. Fala assim para o teu irmão, saiba qual é o teu espaço. Fica nele. Fala para o teu irmão, fica no teu quadrado. Fala para o teu irmão, fica no teu quadrado. Esse é o homem a respeito de quem quero falar. Mas não vou dizer nenhuma palavra a meu respeito. Paulo fala, não quero falar nada de mim. Eu quero falar exceto da humilhação. Paulo está falando, não quero falar das minhas glórias. Eu quero falar das minhas lutas. Quem entendeu? Eu não quero falar das minhas conquistas. Eu quero falar para vocês o que foi para eu chegar até aqui. Eu quero falar para vocês o peso do choro, da humilhação. Vocês acham que para eu chegar até aqui foi fácil? Eu não quero ficar contando coisas de conquista para vocês. Eu quero falar o que eu tive que ralar com Deus para chegar até aqui. Provérbios 12:9. Vamos rápido, porque eu quero terminar isso. A palavra rápido por causa do horário. Porque temos uma apresentação das crianças aqui ainda, mas eu tenho que pregar, meus irmãos. Quem está com pressa de ir embora, fala amém. Oh, aleluia, ninguém está com pressa. Então até meia-noite está bom, amém, irmãos? Oh, aleluia. Já vamos fazer uma vigília aqui já. Eita Deus, hein? Provérbios 12:9. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Você entendeu o que você leu? Vamos ler? Melhor é não ser ninguém e ainda ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Forte isso, né, irmãos? O exímio ditado, tem uns que são assim. Já falei isso para vocês. Viva o luxo e morra o bucho. Como que é o ditado? Viva o luxo e morra o bucho. A parte B, do que fingir ser alguém e não ter nem comida. Irmãos, vamos ficar no nosso quadrado, na debaixo da humildade. Amém, queridos? Sabe, Paulo fazia questão de compartilhar as lutas dele, as vivências que ele teve, as experiências que ele teve. Olha só, Gálatas 5:26. Gálatas 5:26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não seja arrogante, não seja orgulhoso. Amém, irmãos? Só vou ler o texto para você entender. Não seja arrogante. Filipenses 2:3. Vamos lá, hoje é a Bíblia. Filipenses 2:3. Dia das Mães é dia de Bíblia. Aleluia. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Olha aí, irmãos. O que Paulo fala? Por fim, Tiago 4:16. Tiago 4:16. Agora, porém, qual é o dia, irmãos? Qual é o dia? Qual é o momento? Agora, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Fala misericórdia. Irmão, toda presunção, toda vanglória, toda soberba é o quê? Fala pro teu irmão, vigia. Fala pro teu irmão, cuidado. Brincando, fala para essa pessoa, põe tua barba de molho. Voltando para 2 Coríntios 12:6. Se eu tivesse disposição para contar vantagem, olha o que Paulo fala. Talvez pudesse fazê-lo sem parecer ridículo. E não estaria faltando com a verdade. Ou seja, ele poderia até falar, meus irmãos, estava no direito. Se ele quisesse contar vantagem,
Ele poderia. Está aí no texto. Mas eu vou poupar vocês. Quero que vocês continuem a me imaginar como o tolo que vocês pensariam que eu sou se me encontrassem na rua ou me ouvissem falar. Aqui, irmãos, de novo, humildade. Irmãos, tem tanta gente por aí que achando que é Paulo, né? Desculpe, não é ninguém. E Paulo, sendo Paulo nessa época aqui, vamos brincar, ele ficava no quadrado dele, amém, irmãos? Repete comigo. Todo crescimento deve ser para baixo. Vamos de novo? Todo crescimento deve ser para baixo. Quem entendeu, irmãos? Você entendeu o que você acabou de falar? Deve ser para baixo. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, lembra que ele falou lá atrás? Para que eu não ficasse o que, irmãos? Orgulhoso. Recebi o dom de um obstáculo. Outras versões falam espinho na carne. Irmãos, sabe por que Paulo estava falando sobre humildade aqui, humilhação? Porque ele tinha uma tendência a ser muito orgulhoso. Você sabia disso? Paulo foi doutrinado com Gamaliel. Paulo, ele era do judaísmo, sabia tudo de A a Z. Ele era uma pessoa culta. Paulo tinha tudo para ser o maior arrogante do mundo. Mas Deus conhece o nosso coração, amém, queridos? Repete assim, Deus conhece meu coração. Aí no texto, uma experiência ele fala: por causa das revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, ou seja, espinho na carne, que me mantém, vamos ler, em contato permanente com minhas limitações. Aleluia. Irmãos, nós não sabemos se ele teve um problema na visão, porque ele ficou cego. Eu não sei se esse espinho era a perseguição que ele tinha. Não sabemos ao certo o que é esse espinho. Se era uma enfermidade no estômago. Não sabemos o que é. Só sei que ele tinha um espinho na carne, um obstáculo. Irmãos, e para que servia o obstáculo? Colocar ele em contato com as limitações dele. Paulo sabia que ele não era, como dizem por aí, que era a última Coca-Cola no deserto. É isso? A última bolachinha do pacote. Paulo sabia que ele não era isso. E ele diz assim: o anjo mensageiro de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, atormentar, esbofetear, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Aleluia. O que é espinho, irmãos? O que é um espinho? Quem viu isso lá em biologia? O que é um espinho? É uma projeção pontiaguda do lenho, caule ou ramo de uma planta. Amém? Você lembra disso? É uma projeção pontiaguda do lenho, do caule ou do ramo de uma planta. E para que serve o espinho? Simples, para protegê-lo, para proteção. Porque a vontade que dá de uma pessoa que vê talvez uma linda rosa, se ela não tiver espinho, já com facilidade ele chega lá e faz o quê? Quebra ela e leva. Mas ele sabe que naquela rosa tem o quê? Espinhos. Ele vai pensar duas vezes para mandar o dedão lá e quebrar. Vai ou não vai, irmãos? Porque tem o quê? Espinho. Então, esse espinho que Paulo tinha também, ele entendia que colocava ele em contato com as limitações dele e servia para a própria proteção dele. Fala para o teu irmão assim: Deus sabe o que faz. Fala com cara de fé para essa pessoa, fala: Deus sabe o que faz. Irmãos, Satanás enviou um anjo mensageiro de Satanás, está aí na Bíblia,
para fazer o quê? Esbofetear ele, pá, 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 atormentar ele. Está aí no texto. E esse anjo demoníaco, ele fez de tudo que pôde para acabar com Paulo. Mas Paulo fala no texto, o máximo que ele conseguiu fazer foi o quê? Ei, irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Tem espinho que não vai sair da tua vida não, viu? Você pode orar, você pode fazer jejum, você pode fazer o que for. Ainda mais se for para você ficar orgulhoso, aí que Deus não vai tirar esse espinho mesmo. Satanás fez de tudo para acabar com Paulo, mas ele ficou de joelhos. Paulo sabia que ele só venceria se fosse de joelhos. Paulo sabia que ele suportaria só se fosse de joelhos. Fala para o teu irmão, você só vai vencer e suportar se estiver de joelhos. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? De joelho. Repito, Paulo reconhecia as limitações dele. Meu irmão, você sabe quais são as suas limitações? Você sabe? No princípio, olha aqui, ó, sem chance que eu ande de nariz, o que, irmãos? Empinado e orgulhoso. Nada de nariz empinado, viu, meu irmão? Nada de orgulho. Bota o joelho no chão, que é melhor. E diz assim, ó, no princípio, eu não pensava nele como um dom. Irmãos, esse espinho aqui, Paulo fala que é como se fosse um dom. E pedia a Deus que o removesse. Por quantas vezes, irmãos? 3. Então o Senhor disse para ele, Paulo, minha graça é o bastante. Ou seja, minha graça te basta. Ou seja, minha graça é o suficiente. É tudo de que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Aleluia. Paulo orou por 3 vezes. Não adiantou. Paulo passou a ver aquele espinho como um dom. Quem nessa noite deseja um dom desse? Levanta a mão. O dom do espinho. Olha o que você está falando. Quem que deseja o dom do espinho aqui? Ninguém levantou a mão, irmãos? Mas Paulo falou que ele começou a prestar atenção no espinho como dom. Olha aí, ó. No princípio, eu não pensava nele como um dom. Mas Paulo pensou melhor. Eu acho que é um dom mesmo. Repito, tem certos espinhos que Deus não vai remover da sua vida. Para quê? Para colocar você no devido lugar. Para você não achar que você é Deus. Para você não achar que você pode fazer tudo. É para você ficar no teu quadrado. Você viu de uma coisa, a graça do Senhor me basta. Tudo, repete comigo, tudo que eu preciso é da graça de Deus. Tudo, irmãos. Davi falou isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi ele não queria coisas, Davi queria só Deus. Davi queria só a presença de Deus. Aí diz, assim que eu ouvi isso, achei melhor me resignar, ou seja, me retratar, renunciar à minha opinião formada. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Ah, irmãos, ele começou a apreciar o quê? O dom, o espinho. Fala para o teu irmão, preste mais atenção nos espinhos. Fala assim para o teu irmão, eles querem te ensinar. Fala com cara de fé, irmão. Fala assim, os espinhos querem te ensinar. Foi uma oportunidade para que a força de Jesus trabalhasse na minha fraqueza. Irmãos, a boa notícia é, Jesus vai trabalhar na tua fraqueza.
Jesus vai trabalhar na tua fraqueza. Repete comigo: Jesus vai trabalhar na minha fraqueza. Olha o que ele fala: agora. Qual é o momento, irmãos? Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. E ele fala, irmãos, vamos ler: abusos, acidentes, oposição, problemas. O que é que ele fala, irmãos? Vamos ler: abusos, acidentes, oposição, problemas, eu enfrento com alegria. O que ele fala, irmãos? Eu enfrento com muita alegria. Simplesmente permito. Está faltando você permitir Deus trabalhar na tua vida. Permita o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Permita que Cristo assuma o controle. Fala para o teu irmão: entrega o controle para o Pai. Fala para o teu irmão: entrega o controle para o Pai, entrega o controle para Jesus. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Aleluia. Porque, irmãos, isso me coloca de joelhos. Porque o crescimento é o quê? Para baixo, joelho no chão. Romanos 8:31. Estou terminando. Vamos ler 2 passagens só. Eu teria que falar muito mais, mas aquilo que eu não consigo falar nessa noite, ao terminar, Deus fala. Amém? Romanos 8:31. Vamos ler? Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 35, vamos ler? 35. Quem nos separará do amor de Jesus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Repete assim comigo: nada me separará do amor de Jesus. Porque versículo 37, vamos ler? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pode aplaudir ao Senhor. Por fim, 1 Samuel 7. Hoje você está vivendo a tua maior oportunidade. Eu gostaria que você agora entendesse que o Senhor está querendo trabalhar na tua vida, nessa tua fraqueza, nesse teu espinho. Eu sei de uma coisa, irmãos: ainda que o Senhor não remova o espinho, o melhor é estar na presença do meu Pai. 1 Samuel 7, 10-12, nós encerraremos. Vamos ler? Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Fala para o teu irmão assim com cara de fé: hoje o Senhor vai trovejar. Fala com cara de fé, fala: hoje o Senhor vai trovejar, aleluia, e os teus inimigos vão cair por terra. Versículo 11: os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Versículo 12: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Será que você pode falar: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me ajudou, diante dos espinhos, diante dos problemas, diante das frustrações, diante do desgosto, diante dos abusos, acidentes, eu enfrento com alegria, e hoje Deus me dá uma oportunidade para vencer na presença dEle. Oh, aplauda ao Senhor. Deus, oh Pai.
Feche teus olhos. Feche teus olhos. Talvez você vai sair daqui nessa noite com pedidos atendidos, ou com o Espírito Santo falando para você: filho, hoje eu não vou lhe atender, porque tem um obstáculo que eu permiti colocar no teu caminho, para colocar você num devido lugar, para não deixar que o seu coração ficasse orgulhoso nem soberbo. Eu estou querendo trabalhar em você, meu filho. Ultimamente você tem andado muito ingrato. Ultimamente o teu coração tem estado longe de mim. Filho, filha, hoje eu não removerei isso, porque eu conheço o seu coração. Só sei de uma coisa, meu filho: porque eu te amo, eu declaro para você que a minha graça te basta. Eu talvez não vou remover esse espinho, mas uma coisa eu garanto para você: estarei com você lado a lado, estarei com você lado a lado, aonde você for, eu estarei contigo, porque a minha graça te basta, a minha graça, ela te alcança. Deus, é nisso que eu creio, é nisso que nós acreditamos. Visite essa pessoa que está aqui, ou na casa dela, nos ouvindo, nos assistindo, meu Pai. Entre agora com a cura, com a provisão. A graça do Senhor lhe basta. Fala isso para você: a graça do Senhor me basta. É tudo que eu preciso, é a graça dEle. É só da graça dEle, é só da graça dEle. Ela é tudo para mim.